Hoje é dia de falar de Mitsubishi Eclipse aqui na garagem e, meus amigos, esse carro na década de 90 era algo de outro mundo. Para quem já viu esses carros novos na época, né, que era o meu carro, estava no colegial, o tempo passa, né, essa é uma constatação, mas além disso, ele é um carro que ele traz um aspecto muito interessante, motor turbo e uma coisa também que todo mundo às vezes fica em dúvida, mas podemos dizer, ele não é um carro japonês, ele é um carro fabricado nos Estados Unidos. Eu vou falar sobre isso a partir de agora. Saudações, pessoal! Hoje é dia de falar de um carro americano na garagem. Pô, mas como assim, Belotti? Um Mitsubishi, um carro americano? Sem dúvida, esse carro aqui é um dos carros que mais gera dúvidas e discussões em redes sociais, porque afinal ele é um Mitsubishi, mas essa segunda geração foi feita nos Estados Unidos. Então, logicamente, ele é um carro japonês de origem, né? Mas sem dúvida ele passou por essa mudança de identidade, de certa forma, mas logicamente sem perder ou mantendo essa identidade japonesa que fez muito sucesso em termos de estilo, em termos de design. É muito interessante, esse exemplar aqui está com placa preta já, e é muito bacana você notar como o tempo passa rápido, né? Eu falei no nosso Instagram e na cabeça do vídeo, justamente, né? Esse carro é 94 tinha 14 para 15 anos, ou seja, eu me lembro que era na quadra, sei lá, devia ter uns 2 Mitsubishi Eclipse desse. Era um carro difícil de ser visto. E na época, né, pô, o Mitsubishi Eclipse era um carro incrível em termos de performance, em termos de design, né? Você vê que era um carro que envelheceu bem. Mesmo durante esses anos todos, 10, 15 anos de produção, e agora chegou a 30, ele foi um carro que se manteve muito jovem. Às vezes é difícil você encontrar um original, né? Principalmente depois do Velozes e Furiosos, né? Realmente o pessoal começou a customizar de tudo quanto é jeito e às vezes você não achava mais um original. Mas sem dúvida que um carro na concepção dele ele é muito bonito. Aliás, a década de 90, quando a gente fala de Mitsubishi, tanto o Eclipse quanto o sedãs também tem alguns legais, mas falando de esportivos, Mitsubishi Eclipse e o 3000 GT realmente são carros atemporais. Eu acho que o estilo deles é muito legal. Inclusive, o ano passado, acho que não foi mais tempo, eu falei do Eclipse da primeira geração. Foram 4 gerações. A primeira geração era bem quadradinha. Quando o carro chegou no Brasil, causou um impacto grande assim no mercado, porque, pô, um carro esportivo muito diferenciado. E naquela época ele tinha também um desempenho muito forte, né, comparado com os carros daqui, e para o nosso padrão realmente de desempenho ele surpreendeu muito, revistas especializadas e tal, todo mundo começou a falar muito bem do carro. A segunda geração trouxe essa mudança quase que, não vou dizer total, mas uma mudança bem significativa, né? Já é um desenho da metade dos anos 90, já é um carro que tem linhas mais arredondadas, por isso que eu comentei que ele é um carro atemporal. Para mim é atemporal o design do Mitsubishi Eclipse, porque eles conseguiram criar algo que, logicamente, você olha e fala, bom, design dos anos 90, metade dos anos 90, que nasceu antes, né, inclusive. Mas, ao mesmo tempo, você olha e fala, cara, é um carro que foi muito bem feito, né? Esses detalhes todos arredondados, eles valorizaram, eles não marcaram exatamente uma época. E, ao contrário do carro que marcou a época, eu acho que o design dele é algo sensacional, eu gosto muito. E também, outro carro muito elogiado pela mídia na época, porque vocês imaginem, a Mitsubishi abriu a importação, né, reabriu a importação, eles começaram a trazer os Eclipse, depois o 3000 GT também, e foi um carro que acabou causando, como eu falei há pouco, um impacto aí no mercado. Para quem tinha dinheiro para pagar, era uma coisa bem diferenciada e garantia de sucesso. Onde quer que você fosse com ele, chamava muita atenção. Uma coisa legal também para falar dessa geração é que você tem aspirado turbo, que é o GST, e tem uma versão com tração integral também. Deve ser legal. Eu estou para gravar com um deles há anos já, eu preciso entrar em contato com o proprietário de novo, que ele me mandou há muito tempo atrás. Falou, pô, tem um Mitsubishi Eclipse com tração integral, GSX, se eu não me engano, mas está aparecendo aqui embaixo. É realmente fantástico, né? Um carro para se passar todo o torque, toda a potência para o solo da maneira mais adequada possível. E, agora falando sim de design, né, que eu falei tanto aqui de design marcante dos anos 90 e tal, é justamente uma coisa que chama atenção nesse carro, é o desenho da dianteira, né? Eu acho que uma das coisas mais legais. Principalmente o carro nessa cor preto, tinha muito branco na época que virou meio moda, vermelho, mas o preto ele realça algumas coisas, né? Então o conjunto óptico dianteiro é muito bonito, faróis auxiliares, esse para-choque ele é muito bem feito, né? Você percebe o formato dele, extremamente aerodinâmico também. Outra coisa, repetidor lateral, aquelas coisas de legislação americana e tal, eu gosto, isso acende também, lembra os Golf MK3, fica um negócio charmoso.
E claro, talvez uma das coisas que mais chamava atenção e gerava comentário, essa bolha aqui no capô. Sempre uma questão técnica, no caso do GTI mesmo, né? Coletor e tal, ele era mais alto. Aqui também tem uma função, mas é um estilo, é um detalhe que acaba gerando sempre curiosidade. Quem falava de Eclipse falava, puta, aquele com a bolha no capô. Não, exatamente, esse mesmo. Outra coisa que eu gosto é o desenho dessas rodas, cara. Parece que elas têm um formato de hélice, né? Então, junta num carro esportivo, você acaba tendo algo bem próprio em termos de design. Por isso que eu falei que eu acho o design dele muito atemporal, o cara muito inspirado que criou esse carro. E também segue por aqui, tanto nesse desenho dos retrovisores, inclusive, quanto você pega a coluna B, coluna C. Olha só que desenho primoroso. E esse carro ainda tem teto solar, que também era outra coisa bem charmosa na época. E, logicamente, a gente segue por aqui, ele tem até uma saia lateral, que é um body kit muito bem feito, cara. Esse carro realmente é incrível. É um dos carros que eu mais gostei na época, e na época era bem caro, você via poucos, né, andando pela rua. E fechando aqui com uma coisa que eu acho legal dos anos 90, a gente já falou em outros carros, né? É justamente essa tampa traseira com um limpador, desembaçador, mas que ela abre toda, que era uma coisa que tinha em Corvette, tinha em Acura, tinha vários carros usavam esse mesmo artifício e é muito legal, até o MX-3, né, que é um carro muito bacana também que a gente já falou. E fechando aqui na parte traseira também esse para-choque enorme, é um para-choque grande, né, fugia muito do que a gente tinha por aqui, tanto com o conjunto óptico que forma algo é um prolongador de lanternas, mas ele forma uma coisa só, com um eclipse no meio, cara, genial, toque de cereja no bolo, sabe assim? E a ré também inserida no para-choque, ou seja, ele é um carro que ele, se olhava ele de frente, de traseira, de lado, ele chamava atenção por conta dessas questões. Saída dupla de escape, também dava aquele tom de charme. E o último detalhe da parte traseira, eu acho que esse aerofólio, cara, esse aerofólio aqui é um trabalho impressionante, porque o aerofólio tem uma parte de um lado e ele abre junto com a tampa, né? Mas ele encaixa quando fecha certinho, cara. É impressionante o capricho. E a anteninha aqui na traseira, que outros carros também nesse estilo traziam e tem um toque, outro toque especial. Muito bem, eu abri aqui, ó, que maravilha. Olha o detalhe que interessante. Esse carro tem ainda um equipamento de áudio, mas olha que legal. O tamanho do porta-malas razoável, né? Um porta-malas bacana, né, para um carro. Olha só, que interessante. O pessoal gostava aqui de ouvir uma música, né? E também, tão legal quanto isso, é a parte interna. Cara, olha a aerodinâmica do carro. Cara, fantástico. Esses Mitsubishi são fenomenais, né? É incrível, cara. Esses carros são muito legais. É um 2+2, mas ó, o legal é na frente, né? Olha o detalhe dos bancos esportivos com abas nas laterais, um cheiro de couro bem próprio. E aqui a gente tem a porta, né, sem moldura, o vidro sem moldura, que hoje em dia é até mais comum, mas na época era um negócio diferente, sabe assim? Era diferente. Liguei aqui, ele está fazendo um check de tudo. Uma coisa bem legal desses Mitsubishi também, além da parte externa, a parte interna, olha como foi bem desenhado. Ele parece um carro de 500 cavalos, sabe assim? Eu digo a parte interna, né? O desenho é todo esportivo, a gente tem aqui também a saída de ventilação na porta. Outra coisa legal, um artifício bem bacana, olha que interessante, cruise control, você liga por aqui. O volante também de 4 raios, o volante até, volante mais sério, não é tão esportivo, mas olha que interessante esse painel. Esse carro está com 20 mil milhas, está novíssimo, novíssimo. Conta-giros, temos aqui manômetro de pressão de turbo e a temperatura ali, né, de óleo, muito interessante, né, a pressão de turbo e também você poder controlar isso, né, ali a temperatura de óleo. Poderia ser pressão de óleo também, muito útil, mas é legal, né, desse lado você tem o marcador da temperatura do motor e o marcador do combustível, né, sem dúvida extremamente importante. E ao conjunto óptico, né, falando em termos de ergonomia, ó, o limpador aqui traseiro, bacana, né? Carro bem completo, aquele sistema de áudio que a gente viu ali atrás, bem completinho também. Câmbio de 5 velocidades, esse freio de mão aqui, para drift, né? Na verdade, freio de mão aqui. E esse carro está muito conservado, viu? Está muito novo. Dá uma olhada na parte traseira.
Olha só. Fantástico. Olha ali, interessante. Cara, muito legal mesmo. Que exemplar novo, né? Ó, o detalhe do teto solar também, que é um item de esportividade, um item de charme. Porta-objetos aqui, enfim, a combinação preta com esse interior cinza também, outra coisa legal. E aqui um outro predicado do carro que fez a fama dele nas ruas e estradas, motor 2 litros turbo, né, 16 válvulas, com 210 cavalos, 29,7 kgfm de torque. E esse carro está muito novo, meus amigos. Olha que maravilha, que motor bonito. E como coube tudo aqui, olha que interessante. Inflow está com um filtro de ar mais esportivo. E um detalhe interessante, ó, que justifica até essa bolha na tampa, ó, é por conta disso aqui, né? Sempre tem uma razão técnica, mas acabou virando algo charmoso, né? Não dá para negar que... Olha só que legal. Até as instruções estão em inglês, mas é um japonês com naturalidade norte-americana. Muito bem. Esse carro, a única coisa não original dele tá justamente aqui na válvula de prioridade, né, que foi colocada. Mas enfim, isso não desagrega nada, né, no carro, sem dúvida, cara. Que carro incrível, né? E 20 mil milhas. Como anda, né, cara, esse carro original é impressionante. Eu acho incrível isso. Eu imagino esse carro, você imagina, aliás, esse carro nos anos 90, como ele era muito superior ao que a gente tinha aqui no Brasil, né? Você pega, por exemplo, Gol GTI mesmo, 16 válvulas e tal. Pô, carro desse aqui realmente ele andava muito mais, né? E não é pouca coisa, né? Realmente é substancial a diferença. O acerto dinâmico dele também é um carro muito justinho, sabe assim, para guiar, né? Você acelera ele, percebe que tem ali uma engenharia desenvolvida. E uma coisa que eu gostei também, ele tem, ó, o turbo lag, mas por outro lado também é um carro que tem uma turbina até que enche rápido, você vê, 2.000 e poucos giros, já estamos aí com a turbina enchendo. Cara, a posição de guiar desse carro é muito bacana. Realmente, acho que foi uma das coisas que mais chamou minha atenção, posição de guiar, sabe assim? Ele tá exatamente numa... Olha lá. Numa posição muito boa de guiar, cara. Você anda no carro, cara, e não falta força, cara. Sensacional. Mas a posição de guiar que eu tava comentando, você tem o câmbio muito à mão, né? O câmbio tá logo aqui. O seu movimento de braço é mínimo para ativar o câmbio. Realmente fantástico. Incrível. Cara, muito apaixonante. Realmente, aqueles carros que você anda e você fala, cara... O verde que eu gravei também estava muito novo. Fazia tempo que eu não vi o Mitsubishi Eclipse nesse nível, sabe assim? De conservação, de integridade, né? Quilometragem e cuidado, logicamente, as duas coisas, né? Mas é um carro que tem uma história legal, essa segunda geração, e tem um acerto dinâmico muito bom. Cara, e é incrível, né? Andando aqui dando uma esticadinha ou outra, andando na maciota, né?
Impressionante. Que carro fantástico. Tanto você vê, esse carro original já distraciona, já tem toda essa questão, né? Você imagina ainda os modificados que a gente vê também por aí. Mas não precisa, cara, sabe? Ele, particularmente, eu acho que ele é um carro já bastante completo nesse ponto. Eu não mexeria em nada, né? Esse carro tem placa preta, tudo que eu falei, né? Muito legal ver um carro desse com placa preta. Incrível. Vamos voltar por aqui para encerrar o nosso passeio. Mas é aquele carro que não dá vontade de você parar de guiar, sabe assim? Porque ele tem uma pegada muito legal, desempenho fantástico. Sensacional. Muito legal mesmo, viu? Parabéns aí, proprietário. Ter um carro esportivo nesse nível de integridade, incrível. E o acerto, como eu falei, carroceria não rola praticamente, freios muito competentes, freio de forma competente. A pegada da turbina também muito boa. Como eu falei, 2.000 giros aí, a coisa já tá. Os engates muito bons também, muito próximos os engates. E perfeito, cara, embreagem leve. Cara, que carro sensacional. Muito bom de guiar, sabe? Aquele carro que provoca sorrisos, né? É esse Eclipse aqui. O volante tem um peso excelente também, sabe assim? Não é aquele carro que, pô, tá sobrando alguma coisa. Enfim, ele tem uma... ele tem um peso muito legal, né? Dirigibilidade fantástica por conta disso. Cara, não dá vontade de parar de guiar. Eu já vou me despedindo, vou dar mais uma voltinha. Mas, belo carro, viu? Belo carro. Fantástico, meus amigos. Grande abraço. Até mais. Fantástico. Apaixonante é pouco, meus amigos. Até mais. Tchau, tchau.